Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. E se você não é inscrito no canal, vai se inscrevendo aí embaixo e deixe o like no vídeo e compartilhe também para os seus amigos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre salvação na Bíblia. O que é, como funciona a salvação na Bíblia Sagrada. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão. Bem, para entender salvação, precisamos relembrar por que precisamos de um Salvador. Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva. Deus criou o homem e a mulher perfeitos no paraíso, no jardim do Éden, até que Satanás conseguiu induzir Adão e Eva a pecar. Mas logo depois disso, ele foi procurar o homem. E lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus já prometeu um Salvador, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E esse esmagador, esse descendente, ele é o próprio Jesus Cristo. Lá no livro de Romanos, Paulo vai dizer que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E porque todos pecaram, precisamos da glória de Deus. No Antigo Testamento, existia algo interessante chamado sacrifício de animais perfeito. Todo o pecador arrependido precisaria sacrificar um animal perfeito. Podia ser um cordeiro, uma pomba, etc. E esse animal sacrificado representava Jesus Cristo. Qualquer animal sacrificado em prol do pecador arrependido era uma sombra que apontava para algo maior. Esse animal, que era a sombra, apontava para algo maior, e esse algo maior era o próprio Jesus. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 4, vai dizer que o sangue de bode, de cordeiro, de touro não pode purificar pecados. E no versículo 9 e 10 vai dizer que precisamos substituir o primeiro para botar o segundo. Esse primeiro era o sacrifício de animais que não poderia por si só purificar pecados. E esse segundo era o perfeito, que era o sangue de Cristo, porque esse sim consegue perdoar os pecados. Então podemos entender que a maneira, todo o sacrifício do Antigo Testamento apontava para algo maior, que era Jesus Cristo. Por isso que João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso João no Apocalipse vai dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do século. Então todo animal sacrificado representava para Cristo. E todo animal sacrificado sem Cristo não era nada. Atos vai dizer que Jesus Cristo é o único nome para que sejamos salvos. Então entendemos que tanto no Antigo Testamento como no Novo, a salvação apontava para Cristo. A única diferença era o que? No Antigo Testamento, as pessoas sacrificavam animais para apontar para Jesus Cristo. E no Novo Testamento, Jesus Cristo se tornou o próprio Cordeiro que foi morto uma vez por todas, como diz Hebreus. Então, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro que morreu de uma vez por todas. Por isso, hoje em dia, a gente não precisa mais sacrificar cordeiros, porque Jesus já morreu de uma vez por todas. Ele que é o verdadeiro Cordeiro. E não só o Cordeiro, no antigo santuário terrestre também tinha o sacerdote, o sumo sacerdote, que todos eles eram a sombra de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2, capítulo 6, versículos 9 e 20 vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote, é o nosso sumo sacerdote. Então, podemos entender que Jesus Cristo é o Salvador do Antigo e do Novo Testamento. Em toda a história, Jesus é nosso Salvador. A única diferença é o quê? Que o povo antes de Jesus sacrificava cordeiro confiando em um sacrifício maior que viria no futuro. E nós que vivemos no período depois da morte de Jesus Cristo, cremos em um sacrifício que já aconteceu. Então no Antigo Testamento o povo cria um sacrifício que ainda iria acontecer, e a gente, depois do sacrifício de Cristo, cremos em um sacrifício que já aconteceu. Mas todos somos salvos pelo nome de Jesus Cristo. Existe por aí movimentos que diz que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei, e no Novo Testamento passou a ser salvo pela graça. Mas bem, na Bíblia não ensina isso. Isaías vai dizer que as nossas obras, os nossos méritos não passam de trapos de imundície diante de Deus. Mas vamos ler alguns textos aqui do Antigo Testamento para ficar claro que a salvação toda é somente por Jesus Cristo e pela graça de Jesus. Salmos capítulo 6, versículo 4 diz assim: volta-te, Senhor,
e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Isso já ficou claro que o salmista acreditava na graça de Deus. Salmos capítulo 13, versículo 5. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Novamente o salmista enaltecendo a salvação pela graça de Deus. Bem, já ficou claro, se todo o sacrifício do Antigo Testamento apontava para Cristo e que o salmista declara várias vezes a salvação pela graça, ficou claro que no Antigo Testamento a salvação também era pela graça de Deus e pelo sacrifício e mérito de Jesus Cristo. Agora vamos ver alguns textos do Novo Testamento para ficar mais claro ainda que a salvação é somente pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então fica bastante claro que a salvação é pela graça, pelos méritos de Deus, e não de obra para que ninguém se glorie. Então toda pessoa salva que vai entrar no céu não vai ter do que se gloriar, porque todos foram salvos pela mesma graça e pelos mesmos méritos de Jesus Cristo, nunca por mérito próprio, porque nós não vamos ter do que se gloriar. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Novamente, destacando somente a graça de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça. Então, a salvação é algo que Deus nos dá de graça, porque Ele suportou o peso na cruz, Ele suportou o peso pelos nossos pecados. Ele foi o único capaz de vencer o pecado. Foi o único capaz de nos salvar. É por isso que João no Apocalipse vai dizer que olhou no céu, olhou na terra, olhou debaixo da terra e não encontrou ninguém que fosse digno de abrir os selos. Somente quem? Somente Jesus, porque Ele foi o único que venceu o pecado aqui na terra. Ele é o único digno de abrir o selo. Esse selo significa salvação, significa toda a história da humanidade. É por isso que 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12 diz assim, e o testemunho é este, que nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então fica bastante clara. A salvação é somente pela graça de Deus, através de seu Filho Jesus, que venceu o pecado, que morreu por nós e é o único digno de abrir os selos. E quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Agora, o que fazer para receber essa graça de Deus? Atos capítulo 16, versículo 31 diz assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. No livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, também diz, quem crê e se batizar será salvo. Quem porém não crê será condenado. Então, para a gente receber a graça de Deus, a gente tem que crer no Filho de Deus, ou seja, crer em Jesus e ser batizado. Então precisamos ser batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como disse o próprio Jesus no livro de Mateus. Em Atos capítulo 4, versículo 12 também diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui está falando a respeito de Jesus Cristo. Atos 3,19 também diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, a gente precisa crer no nome de Jesus, crer em Jesus, crer em Deus, ser batizado e nos arrepender para o nosso pecado ser cancelado, para nós recebermos a graça de Deus. Por isso Paulo, quando estava apresentando a sua defesa, ele fala bem assim, e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, ou seja, o nome de Jesus. E em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus está disposto a tudo para nos salvar. Eu e você precisamos crer e aceitar esse Salvador. Assim, nós estamos recebendo a graça de Deus através do sangue e do nome de Jesus. Mas e agora que já aceitamos a Jesus, já fomos batizados, o que Ele espera da gente?
Mateus capítulo 24, versículo 13 vai dizer que precisamos perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus espera que a gente não desista de andar no caminho dele. Jesus falou que no mundo teremos aflições, mas era para a gente ter bom ânimo porque ele já venceu o mundo. Então ele quer que você persevere até o fim. Esse será salvo. Em Salmos capítulo 38, versículo 18, ele também diz que a gente precisa confessar os nossos pecados a Deus. Provérbios diz que aquele que não confessa o pecado jamais prosperará, mas o salvo, aquele que está em Cristo de verdade, mesmo que peque, vai confessar os pecados a Deus. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2 vai dizer o quê? Que essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, aquele que está em Cristo, mesmo quando peca, ele vai o quê? Confessar os pecados a Deus, confessar Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que também precisamos desenvolver a fé. E o desenvolvimento da fé vem quando ouvimos a palavra de Deus. E outra coisa que Jesus também espera da gente, ele diz lá em João capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Isso também se repete em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, diz que a igreja verdadeira guarda os mandamentos de Deus. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 12, diz que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Isso também se repete sobre guardar os mandamentos lá em Mateus capítulo 19, versículo 17, quando Jesus conversando com o jovem rico. Então aqui entendemos como funciona a salvação e o que Jesus espera de nós, o que Deus espera de nós. Então que Deus seja louvado. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o seu gostei, faz algum comentário aí embaixo, seja para acrescentar algum ponto ou talvez discordar, mas deixe seu comentário aí embaixo, participe do vídeo e que Deus te abençoe.